Então, pessoal, bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa noite. Vou aqui estar dando início aqui com vocês aqui agora a nossa terceira aula, tá? De saúde mental. Como eu falei para vocês na matéria anterior, eu vou estar terminando aqui mais ou menos essa introdução, pessoal, esse aprofundamento quanto à questão de saúde mental, sobre preconceito, essas introduções aí que é interessante a gente abordar de antemão, para quando nós entrarmos na matéria em si, a gente entender o contexto, né, também os conceitos de algumas coisas que vêm acontecendo, né? E quando a gente entrar na reforma psiquiátrica, ali por volta da década de 70, a gente vai entender algumas transformações que hoje ocorrem. Eu vou esperar para abordar com vocês mesmo, tá? Então são detalhes. Então vamos lá, troquei a caneta aqui. Então vamos lá, conexão corpo e mente, né? Conexão corpo, mente e doença. Então é uma relaçãozinha que está fazendo aí. A gente já abordou praticamente tudo. A gente falou que os sentimentos, os pensamentos, a questão de pensamento positivo, negativo, muitas e muitas coisas a gente observou que alteram em si o nosso organismo, né? O nosso fisiológico mesmo. E por isso aqui que a gente vai, baseando nisso, a gente vai trabalhar nesse ponto agora. Então vamos fazer essa conexão. Há mais de 60 anos, pesquisadores vêm investigando como as emoções afetam o organismo. Descobriu-se que, em uma situação de estresse, por exemplo, o confronto com um assaltante, o organismo passa por profundas modificações internas e externas. Aumenta a frequência cardíaca e respiratória, as pupilas e as artérias se dilatam, aumenta a descarga de adrenalina e etc. Então aqui o que acontece? Aqui foi uma situação que eles colocaram para fazer um teste, né? Não sei se foi teste, para ver quais tipos de reações, né, fisiológicas, químicas, reações e afins que o organismo se manifesta. Aqui a gente observou numa situação de assalto, né, frequência cardíaca. Olha para vocês verem, frequência cardíaca e a frequência respiratória, elas aumentam. Porque geralmente, pessoal, numa situação de medo, o nosso organismo ele entende que a gente tem que sair correndo. E para isso o organismo nosso pensa o seguinte: nossa, ele tem que estar correndo, eu tenho que mandar mais energia, eu tenho que mandar mais sangue, eu tenho que mandar mais oxigênio para as pernas dele. Então o que acontece? Para mandar sangue lá para as pernas, há um aumento da frequência cardíaca, ou seja, o coração acelera mais para enviar mais sangue para as pernas. E o sangue transporta oxigênio, certo? O oxigênio é transportado no nosso organismo por meio do sangue. Então, por isso, o aumento da frequência respiratória. Então, aumenta-se a frequência respiratória para que mande mais oxigênio por meio do sangue. Devido ao grande aumento da adrenalina e outras funções orgânicas, as pupilas se dilatam. E as artérias também se dilatam, porque como aumentou a frequência cardíaca, aumentou a frequência respiratória, eu quero que mais sangue vá para as pernas. Ou seja, quem envia sangue, quem leva sangue são as artérias. As veias, ele faz o retorno, tá? Então, enquanto as artérias levam sangue oxigenado, as veias trazem sangue venoso. Então, nós vamos ver, pessoal, por quê. Olha para você ver como é que é interessante nosso organismo. Tudo por causa de uma situação aqui de medo, de pavor. Eu já fui assaltado na minha vida 3 vezes. Então eu sei o que é isso, né?
E a adrenalina é importante também pela questão de hormônios que atuam, né, na contração cardíaca e outras funções do nosso organismo. Olha para vocês verem como o nosso organismo é uma máquina e funciona perfeitamente. Olha que situação interessante. Olha como tudo aqui muda. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Acho que vai ficar melhor sem um ventilador. Então, como tudo, nosso organismo é uma máquina perfeita. Tudo isso por causa de uma situação estressante. Felizmente, essas alterações duram apenas alguns minutos, pois são mecanismos de defesa observado no homem e em muitos animais para fugirem ou lutarem e assim sobreviverem do atacante. Isso aí, pessoal, numa situação aguda. O que é uma situação aguda? Uma situação aguda é uma situação rápida, que não vai se prolongar por tanto tempo. Agora vamos pensar, pessoal, agora que vem. E no caso de uma situação crônica de distúrbio emocional? Pensamos que aqui, essa questão do assaltante foi algo ali momentâneo. E houve toda essa influência fisiológica, liberação de hormônio, liberação de frequência cardíaca, sinapse nervosa, muito organismo, muitas células envolvidas, muita descarga emocional, é muita coisa. Agora, isso aqui vai durar pouco tempo, se a pessoa não ficar com nenhum trauma assim grave, né? Porque tem pessoas que entram em estado de choque e por aí vai. Mas vamos pensar que isso aqui durou pouco tempo. Agora, já imaginou, pessoal, todas essas alterações fisiológicas perpetuarem por um grande tempo? No caso de alguma situação crônica de distúrbio emocional, essas reações perpetuam, causando numerosos transtornos no organismo, como úlceras, entupimento das artérias. Estas são as chamadas reações de estresse. Então, podemos observar, pessoal, que essas alterações emocionais, a gente manter esse tipo de situação de estresse, de emoção alta por um período prolongado, isso pode causar doenças a curto, médio e longo prazo, tá? Então, aí como vocês podem estar observando, as úlceras e os entupimentos das artérias. Logicamente que vai haver entupimento das artérias. As artérias levam sangue, vai aumentar a oxigenação, o estresse, então vai ter o que? Um maior acúmulo de gordura, de tecidos, de placas, de ateromas, de aterosclerose e tudo mais. E as pessoas vão ter essas doenças e vai ter o que? São mais susceptíveis a um infarto. Imagina aí a coronária, as coronárias entupidas, infarto agudo do miocárdio. Então, pessoal, para vocês verem como é que é incrível o nosso organismo. Uma das funções do cérebro é produzir substâncias que mantêm saudável o corpo e o comportamento. Algumas dessas substâncias são as gama-globulinas, que fortificam o nosso sistema imunológico, o interferon, que combate vírus, e as endorfinas, que são grandes liberadoras de dor. A produção dessas substâncias depende em parte de nossos pensamentos e sentimentos. Então vamos lá, pessoal. Novamente, olha o quão o cérebro nosso é inteligente. Gama-globulinas, sistema de defesa. Interferon também está no sistema imunológico, combate infecções e vírus. E as endorfinas, que são o quê? Grandes liberadoras de dor. A produção, então a gente está vendo aqui, pessoal, a questão fisiológica, funcionamento do organismo relacionado ao quê? Ao pensamento, a sentimentos, a estresses. E vocês aí eu quero que façam isso sempre pensando em
ter todos esses sentimentos a longo prazo, que vem aí, que é o que a gente vai falar de pessoas com problemas mentais, distúrbios mentais, doenças mentais, tá? A produção dessas substâncias depende em parte de nossos pensamentos e sentimentos. Pensamentos negativos podem perturbar a saúde mental. Pesquisas científicas investigando o corpo e a mente estão fazendo descobertas notáveis sobre como as emoções e os pensamentos afetam a nossa saúde. A gente já discutiu bastante anteriormente, né? Então não vou entrar nesse mérito não, tá? Pesquisas científicas, não, estudos mostraram que as pessoas pessimistas apresentam taxas de doenças significativamente maiores que as pessoas normais. Olha aí para você ver. Você é uma pessoa pessimista, você é uma pessoa otimista. Se você é uma pessoa pessimista, eu já falo para você e começar a pensar em ser otimista. Você se acha feio, começa a se achar a pessoa mais linda do mundo. Se você é, não sei o que, meu corpo é isso, começa a falar que você tem o corpo mais lindo do mundo. Minha casa é não sei o que, começa a dar graças a Deus para você ter um teto para morar. Mas não sei o que lá, o curso técnico, eu quero aula presencial, blá 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 blá. Comece a estudar, vai achar que tá bom, dá um jeito de aprender com toda a situação que você puder. Então vamos ter positividade no nosso pensamento. Eu, dando exemplo meu aqui, quando eu vou fazer um concurso, eu não vou achando que eu vou perder não, gente. Eu vou achando que eu vou passar e vou para o primeiro lugar. No primeiro concurso que eu fiz no sul do Brasil, no primeirinho, eu gastei em média R$ 1.500 para fazer a prova. Para ir lá no sul eu gastei R$ 1.500. 2, 3 dias de viagem, por aí vai. Dormi no chão, tudo mais para fazer uma prova. Ainda fui doente, passando mal, vomitando, sem poder comer nada, não importa. Uma colega minha veio e me perguntou: Wendel, cara, você vai gastar isso tudo para fazer uma prova? Você não acha que é arriscado demais, não? Você ir lá fazer uma prova e gastar isso tudo? Você acha que você vai passar, moço? Eu falei assim com ela: você acha que eu ia gastar R$ 1.500 se eu tivesse achando que eu não iria passar? Eu falei com ela: ninguém gasta R$ 1.500 achando que vai perder, não. Entenderam? Isso é o que, pessoal? Pensamento positivo, certo? Tenham sempre pensamento positivo em tudo que vocês vão fazer. Pensamentos positivos atraem coisas boas. Pensamento negativo atrai coisas ruins. Você andar com pessoas boas vai atrair coisas boas para sua vida. Você andar com pessoas ruins vai atrair coisas ruins. Não adianta, pessoal. Então tudo na vida nossa tem um porquê, um pra quê, como, quando e onde. Depende de como você vê essas coisas e interpreta também, certo? Como os problemas de saúde têm causas físicas e mentais, é necessário procurar resolvê-los tanto pelo autocuidado como pelo cuidado de um especialista na área, como um psicólogo ou um psiquiatra. Só que eu vou abrir um ponto aqui para vocês, viu? Um dos profissionais que mais escutam a população chama-se técnico de enfermagem. Principalmente em pronto atendimentos e hospitais, quando o paciente está ali no maior necessidade, no maior sofrimento dela, quem assiste ali, que está ali 24 horas com o paciente, geralmente é o técnico de enfermagem. Quantas e quantas vezes eu já fui aqui para esse pronto-socorro ali em crise renal fortíssima. Quem ficou do meu lado? Os técnicos de enfermagem. Com atenção, com carinho, com respeito. E isso, pessoal, não é porque eu sou profissional, não.
é porque eles são assim com todos, mostrando aquela preocupação com a gente. E aí, Wendel, como é que tá? Melhorou? Você tá precisando de alguma coisa? Quer que eu ligue para alguém? Uma comida? Gente, isso que é humanidade, gente. Isso é muito bonito aqui de Riachim. Logicamente, haverá vezes que a pessoa também teve um dia ruim. E às vezes ela não, naquele momento ali não pode te dar uma atenção. Isso acontece também, né? Não é todo dia que a gente está 100%. Mas o técnico de enfermagem, eu falo isso porque eu já passei aqui. Também eu fiquei internado outra vez, acho que 2, 3 dias lá em Unai. Também fui muito bem atendido. O pessoal lá nem sabia que eu era enfermeiro, nem nada. Que eu era profissional de saúde e aquela atenção, aquele carinho todo. Então, assim, todo esse apoio mental, esse apoio psicológico, pessoal, de recuperação, tudo, você pode ter certeza que grande parte disso tem o dedo e interferência do técnico de enfermagem. É uma profissão que vocês aí poderão estar exercendo com fé em Deus. O objetivo deste duplo cuidado é reduzir o estresse e restaurar o equilíbrio químico no cérebro. Eu sempre venho mantendo essa palavra com vocês, equilíbrio, certo? O autocuidado, caminhada ou conversa com amigo, a gente sabe que isso aí ajuda-nos muito. Você ter uma autoestima, pessoal. Isso aqui é autocuidado, a autoestima tá aqui, nem tinha lido. Autocuidado, autoestima. Isso é. Vou ler os dois. Autoestima, estiver baixa, reconstrua-se. Reafirma o seu valor como pessoa. Isso aqui é a coisa mais importante, pessoal. É você se amar, você se ver bem. Você tá querendo conversar, conversa, não se fecha não. Você tem aquele amigo que é amigo, você tem aquela amiga que é amiga, procure-os, vá conversar, vai jogar futebol, vai jogar videogame, vai fazer outras coisas aí, vai para uma cachoeirinha, sei lá, o que vai fazer? Vai fazer pizza, vai comer, vai brincar, sei lá, inventa coisa. Saia dessa tristeza, procura alguma coisa para você fazer, tá certo? Se sua autoestima estiver baixa, reconstrua. Igual eu lá, quando eu cheguei nos 90 e pouquinho quilos, fui reconstruir, fazendo a minha dietinha, quase que eu me lasco, perdi 30 quilos. Eu vi uma colega minha na rua, ela falou assim, nossa, você tá parecendo um mosquito da dengue, de tão seco, né? Só aquelas perninhas. Mas eu tava bem. Aí o importante é isso. E o problema, sabe o que foi? Eu não tinha me pesado, não tinha subido na balança, né? Não tinha subido na balança. E eu me achando a pessoa mais bonita do mundo. Eu via minha mãe e minha mãe falava, nossa, meu filho, você tá gordinho, tá bonito. E via minha noiva, meu bem, eu gosto de ser assim, gordinho. Lógico, né? Ela quer me ver, né? Mas tá. Então, só que eu sempre tava me achando bonitão. Saudável, tudo. Gente, quando eu subi na balança, assustei. Aí minha estima foi lá pra baixo. Olha pra você ver como é interessante. Eu tava bem, me sentindo o cara. Subi na balança, minha estima foi, ó, baixou. Aí eu depois fiquei bom, depois adoeci. Então, reconstrua. Reafirme o seu valor como pessoa, como ser humano. Não existe ninguém nesse mundo, pessoal, que é incapaz de alguma coisa. Todo mundo é capaz, então só basta você querer. Esforçar, porque enquanto você está aí sentado, tem pessoa que está lutando, correndo atrás, fazendo alguma coisa para ser cada vez melhor. Aí vem uma pergunta. Beleza. Quando procurar a ajuda de um profissional? Se os sintomas se tornarem numerosos ou muito frequentes e você não for capaz de saná-los com o autocuidado. Esse é o primeiro ponto que deve-se procurar uma ajuda profissional. Se os sentimentos negativos que você está sentindo, por exemplo, os de perda, estiverem exacerbados, ou seja, exagerados, e não passam com o tempo. Se você estiver pensando frequentemente em suicídio, nós estamos... deixa eu falar.
Suicídio, pessoal. Isso aqui é uma palavra que nós vamos estudar bastante. Essa é uma palavra que nós vamos falar um pouco sobre ela no decorrer desse curso, tá? É um alerta. Quando alguém fala assim, vou suicidar, não tira o olho dela, certo? Ah, não pensa que, não, fulaninho tá querendo só chamar atenção. Tá. Vai pensando nisso aí pra você ver, certo? E muitos cuidados tem que se ter com pessoas que falam em suicídio. Que a gente vai abordar isso, tá? Mais para frente, né? Com as matérias. Então é isso, pessoal. Tristeza, todo mundo sente. Agora, tristeza muito frequente, não. Uma ansiedadezinha com uma coisa ou outra, ok. Mas ansiedade exacerbada, exagerada, não é legal. Então, cada ponto de pensamento negativo, uma vez ou outra, não custa nada, assim, né? Você tá ali com um pensamento negativo, coisa pouca, beleza. Mas isso aí toda hora, gente, aí não. Tudo que é exagerado, sobra, passa do limite, e isso aí já é considerado algum problema. Então, esse é o momento de você procurar ajuda profissional. Eu tive crise de ansiedade uma vez na vida. Eu falo para vocês o seguinte, pessoal. Respeitem as pessoas com problema mental, seja qual for o problema. Porque a gente não sabe quando é que vai atingir. E há coisas nessa vida que a gente só vai sentir, só vai saber quando você passa. Uma pessoa tá falando assim, eu tô ansiosa. Eu falei, fulano, mas se controla. Eu não consigo. Gente, realmente é uma coisa incrível. O seu cérebro começa a pensar de uma forma tão acelerada, de uma forma tão chata, que você não consegue refletir e raciocinar em nada. Foi um caso meu que o segundo concurso do Paraná que eu fiz, né? Eu tinha ficado sabendo que eu tinha passado no concurso, né? Lógico que eles iriam convocar. Só que lá eu tinha 3 dias para chegar lá. Opa, ninguém chega lá onde eu queria chegar em praticamente 3 dias. Arrumar documentos era impossível. Eu falei, gente, eu vou perder esse concurso. E fiquei com isso na cabeça. Quando deu um certo dia, eu surtei. Fui no hospital. O médico me passou ômega 3. E eu falei, caramba, velho. Ele falou, doutor, eu já tomo ômega 3. Quanto você toma? Eu falei, X. Ele, não, pode dobrar. Eu falei, não, moço, me ajuda aí. Não, vai pra essa casa. Pode tomar aí 8 comprimidos de ômega 3 lá. Falei, beleza. Vim pra casa, tomei 8 comprimidos de ômega 3. Beleza, deu uns 10, 20 minutos, deu uma melhorada. Quando passou uma hora, eu já tava doidão de novo. Doidão sim, desculpa, modo de falar, né? Eu tava surtado. Cheguei no hospital, surtadinho. Falei, doutor, dá não, eu vou jogar pedra. Vou jogar pedra, rasgar dinheiro. Você me dá um comprimido de azepam pelo menos pra eu dormir. Porque aí eu dormi amanhã outro dia. E aí eu vou ver que eu alinho minhas ideias aí. E ele, tá bom. Me deu um comprimido de azepam, beleza. Cheguei, dormi, apaguei. Paguei, graças a Deus. E no outro dia, como se diz, foi um outro dia. Eu falei, não, eu vou tentar fazer o quê? Eu pensei nisso aqui, ó, no autocuidado. Tentei me acalmar bastante. Falei, não, gente, não é possível não, mas que ansiedade é essa? Meu Deus, minha vida tá boa, já sou efetiva aqui em Riachinho. Tranquilinho, de boa, emprego bom, tudo bom. Não preciso dessa ansiedade, não. E eu querendo ir embora pro Paraná lá, morar lá em Foz do Iguaçu, né? Eu falei, gente do céu, o que eu fiz? Comprei comprimido de maracujá. Uma medicação chamada Ciacalme, certo? Só que ela é fitoterápica, não tem efeito colateral nem nada, porque o meu medo era ficar tomando essas medicações psicotrópicas, tarja preta, que precisa de controle, ou tarja preta não, às vezes controle, medicação de controle restrito, controle especial, então eu não queria isso. Então eu me controlei, certo? Mas com autocuidado, com própria meditação, reflexão e o comprimido do maracujá.
Porque eu sabia, né, eu me conheço, sempre que eu tomo suco de maracujá, eu praticamente desmaio. E eu falei, não, se eu já desmaio com um suco, imagina se eu tomar o comprimido, que é concentrado. Então, para mim foi maravilhoso. Mas, gente, é terrível. Ansiedade, a gente ser ansioso. Meu Deus. Graças a Deus eu me controlei. E hoje, assim, eu nunca mais tive essa crise. Foi só esse momento. Também, quando eu tomei posse lá na cidade, deu certo, tudo, blá, blá, blá. Aí eu me acalmei. Mas foi difícil, pessoal. Não foi fácil, não. Agora vem essa... Ai, ai, eu ia falar de política aqui, mas deixa. O cérebro e a mente são entidades muito poderosas e evidências científicas estão agora sustentando a ideia de que aquilo que você pensa e sente tem grande influência sobre a sua saúde ou doença. E eu vou além, eu vou bem além. Tudo aquilo que você pensa forte, idealiza, deseja, tem influência sobre a sua saúde ou doença e também influencia no seu desejo. Você deseja algo, você quer algo, pensa bastante. Pensa naquilo, respira aquilo, viva aquilo. Se a partir do momento quando você mais deseja, parece que as coisas começam a fluir positivamente para aquilo que você quer. E isso tem uma grande influência. Pensamento positivo vai influenciar não somente nisso aqui, mas vai influenciar na sua vitória, naquilo que você quer. Você pode ter certeza disso. Eu sempre sou uma pessoa positiva naquilo que eu faço. E eu sempre coloco isso na minha cabeça. Pessoas inteligentes nunca perdem. Nunca. Ou elas ganham ou elas aprendem. Ou seja, elas são sempre vitoriosas. Porque quando você aprende, você não é derrotado. Entendeu? Você é vitorioso. Tenham sempre isso em mente, viu, pessoal? Nunca esqueçam disso. Portanto, saiba cuidar bem da sua saúde física e da sua saúde mental, para que você mantenha-se como um indivíduo ou indivídua feliz, íntegro, íntegra e produtivo e produtiva. Certo? Então, pessoal, é isso aí, tudo que eu falei nessa aula é basicamente a introdução. Também teve um aprofundamento um pouco sobre o nosso dia, sobre a nossa realidade, certo? Então são coisas aí que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, certo? São perspectivas e nós temos sim, né, que sermos pessoas equilibradas, pessoas positivas, procurarmos o autocuidado, termos uma estima elevada, não podemos deixar que ninguém, pessoal, deixe a gente para baixo, nos diminua. Tem uma frase que eu costumo postar nos meus status do WhatsApp de vez em quando, é uma frase mais ou menos assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas mais ou menos, a frase diz assim, como é que você pretende voar se você só fica ao lado de pessoas que te cortam as asas? Entendeu? Então tem pessoas que realmente são negativas, são atrasos de vida, nos cortam as asas, impede de deixar-nos andar. Tem pessoas, logicamente, que tem Deus como chão, que não importa a queda. Você vai erguer, você vai levantar, vai continuar. Mas tem pessoas que não têm essa mentalidade. Tem pessoas, pessoal, que são tão negativas, tão atrasadas, tão más, que quando ela chega no local, você começa a bocejar. Você, Ave Maria, que trem pesado é esse? Você tem que ir lá e abraçar uma planta. É sério, eu já abracei planta. Tinha uma árvore assim, eu falei, abracei a árvore para ver se a árvore leva essas energia negativa. Tem pessoa que é má. Abrace uma planta, faça uma oração poderosa, reza, pede a Deus, te livra disso. Você pode ter certeza, o ser humano,
ele é objeto de bênção, de graça, mas também ele é ao contrário. Portanto, meus alunos, mantenha sempre equilíbrio, seja feliz, íntegra e positiva, tá bom? Então, próxima aula a gente já vai começar com a reforma psiquiátrica, tá bom? Então, próxima aula não, mentira, segunda parte dessa aula aqui, que essa aqui é a segunda aula, nós vamos para a segunda parte, tá bom? Então, muito obrigado, falou!